Olá família, graça e paz. Continuar falando aqui sobre mordomia real, agora usando uma parábola de Jesus para aplicar aquilo que nós falamos ontem acerca dessa administração que Deus nos confiou, sendo Ele o dono de tudo. Ele é o dono, ok? Ele é dono, tudo é dele, nada é nosso. Aquilo que está em seu domínio é de Deus, Ele confiou a você. Então nós vemos isso em toda a palavra de Deus, nos evangelhos e inclusive agora na vida de Jesus, nas falas de Jesus. E Jesus usa então uma parábola para explicar como que funciona a mordomia no reino. Qual que é a maneira que deve proceder com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E eu quero ler com você essa parábola, é a parábola dos talentos. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, que diz assim: Pois será como um homem que, ele está falando do reino, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, diante dessa parábola, nós conseguimos ter uma ideia de fato do que é a mordomia real, ou como que o nosso Rei Jesus espera que seja a atuação de um mordomo real. E nós somos, essa é a nossa posição, ok? Você já entendeu isso. Eu quero analisar e avaliar e compartilhar rapidamente com você alguns pontos aqui dessa parábola, Primeiro delas, o texto nos mostra que todos receberam algo do Senhor Jesus, todos receberam algo de Deus, a todos foi confiado algo, ok? Então, isso aqui, independente da quantidade, mas isso aqui então aniquila aquela ideia, tira toda aquela dúvida que muitas pessoas têm dizendo que não recebeu nada de Deus. Não há possibilidade. Todo aquele que é do reino, ele recebeu algo de Deus. Algo de Deus está em suas mãos, Deus confiou algo a ele. Então essa fala, ela está ligada com a mentalidade de vítima, a mentalidade de alguém que não é um mordomo real, que não tem revelação dessa mordomia. Por quê? Desde que Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe na terra, Ele me confiou algo, o mínimo que seja, é de Deus, e Ele colocou em minhas mãos. A nossa própria vida, ela foi criada por Deus, nós somos criados por Deus, nós mesmos não somos nossos. Ok? Ainda mais que você que creu em Cristo, você foi redimido, houve a obra redentiva de Cristo, você foi comprado pelo sangue dele. Então eu e você somos dele. Então, ainda assim que você não veja coisas ao seu redor, Deus confiou a você a sua própria vida. Entende? Então, enfim, todos receberam alguma coisa. Só que o problema é que eu vejo esse tipo de pensamento, ele é fomentado
pela questão de considerar sempre aquilo que não tem. Sempre aquilo que eu não tenho. Não é nada de errado, e essa perspectiva, na verdade, ela é do reino, de grandeza, de querer avançar, de querer crescer. Tudo isso é ótimo, é maravilhoso, faz parte, está inato em nós. Mas, por muitas vezes, muitas pessoas, por conta de sempre ficar olhando para aquilo que não tem, elas acabam desprezando aquilo que elas têm. E logo elas consideram que não receberam nada. Então, consequentemente, elas acabam desprezando aquilo que elas receberam. Então eu não considero importante, agora eu não considero que eu sou alguém confiável para Deus. Por quê? Porque eu olho para a pessoa e aí eu mensuro, eu acabo avaliando isso por conta, enfim, dos bens materiais que a outra pessoa tem. Por conta, enfim, do status social que a pessoa tem. Aí, então eu considero aquilo muito bom, aquilo muito importante. E eu quero ter aquilo também. Só que por conta dessa visão, de eu ficar olhando para aquilo que eu não tenho, obviamente vai gerar um tipo de pensamento, que vai gerar um tipo de sentimento e vai paralisar você. Você não vai conseguir nem ver aquilo que você recebeu. Aí você vai acabar desqualificando aquilo que você recebeu. Então é uma maneira de pensar. Eu acredito que isso está ligado com a maneira desse servo de um talento pensar. Logo, talvez ele não considerou que ele recebeu algo relevante e importante. Aí ficou olhando para o outro, mas o outro ganhou 2 talentos, o outro ganhou 5, eu ganhei só 1, olha só. Né? O texto não diz isso, mas nos dá liberdade para pensar dessa maneira. Então o primeiro ponto que nós podemos aqui ter convicção e certeza é que todos nós recebemos algo de Deus. Ele nos confiou algo. Amém? Seguindo, outro ponto que é de extrema importância e impacta-nos totalmente quando nós acessamos essa parábola, que o texto diz que cada um recebeu conforme a sua capacidade, irmãos. E como isso é poderoso? Essa palavra capacidade, ela vem do grego dunamis, original é dunamis, que está ligada a poder espiritual. É a mesma palavra que está lá em Atos capítulo 2, né? Que o poder desceu, a plenitude. É dunamis, é poder miraculoso. É o poder de Deus, é o poder do Espírito. Então cada um recebeu conforme o seu poder espiritual. E aí, irmãos, olha só que poderoso isso, né? Quando nós, sabendo do desfecho dessa parábola, né? Essa é a nossa vantagem, não está vivenciando ela no sentido lá naquele momento, nós sabendo o desfecho dela, a gente entende que, embora não haja direcionamento do Senhor ali que aponta para Jesus para multiplicar os talentos recebidos ou o que fazer com os talentos recebidos, por conta do desfecho dela, nós entendemos que o objetivo ou ainda a expectativa do Senhor era o quê? Era que multiplicasse, por conta do julgamento. Nós vemos, se 2 multiplicaram, ele elogiou, ok? Então é isso que ele queria que acontecesse. Então, não tem esse direcionamento, não tem, né, esse aspecto, mas era a vontade do Senhor que seja feita. Então isso me leva a crer que essa capacidade, ela está ligada com o poder espiritual. Só que essa capacidade está ligada com a capacidade de multiplicação. Então, olha só, primeiro eu falei para você que o fato de que todos receberam algo desfaz uma mentira de que alguém não recebeu alguma coisa. Tá bom? Segundo ponto, esse aspecto aqui de que cada um recebeu segundo a sua capacidade, o seu poder de multiplicação, desfaz outra mentira. Qual mentira? De que você não tem potencial de crescer, de que você não tem potencial de multiplicar. E eu quero mostrar para você que esse potencial não está em você por acaso. Esse potencial está em nós por conta da criação, irmãos. Quando nós olhamos para a criação, você viu que Deus nos fez imagem e semelhança, ou seja, essência de Deus e agora para governar, foi esse o propósito. E o aspecto da capacidade de multiplicação, ela está também inata, ela está dentro, ela está na criação da humanidade. O texto que eu usei com os irmãos no começo, né, dessa série foi Gênesis 1, 26 e 27.
Mas o 28 ele é o complemento disso tudo. E olha só o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus, depois de Deus criar o homem, imagem e semelhança, para exercer domínio, governo, aquela história toda, olha o que diz o 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se. Encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Oh, irmãos, que poderoso isso. Então, da mesma maneira que eu e você fomos feitos, né, fomos formados para exercer governo, isso não foi adquirido com o tempo, já está na nossa formação, a mesma questão está com a capacidade de multiplicação. Nós já fomos criados com a capacidade de multiplicação. A capacidade de multiplicação não é algo que eu e você adquirimos com o tempo. Não, está na nossa criação. Talvez esteja adormecido dentro de nós, ok? Tudo bem, aí sim, mas está em nós. Então nós já fomos feitos governantes, nós já fomos feitos administradores, nós já fomos feitos líderes, ok? Ponto. Mas líderes com a capacidade de multiplicar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Já fomos feitos com essa capacidade. Então aqui essa segunda mentira de Satanás, ela é desfeita, de que você não tem potencial, de que você não tem capacidade. É mentira, você foi criado com esse potencial. E tudo que Deus colocou na sua mão é conforme o potencial que já está em você. Então não é que Deus coloca algo em sua mão e depois ele vai dar o potencial. Não, irmãos. Não. Ele já coloca porque você tem o potencial. Você já tem o potencial. Entende? Não é olhar para você agora se menosprezando. Muitos cristãos, eles adoram olhar para si com menosprezo, achando que isso é humildade. Achando que isso vai trazer algum tipo de atração divina para ele. Ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, irmãos. Você está contrariando a criação e você está contrariando a redenção também. Não, você é alguém, não em si mesmo, você é alguém por conta que foi criado por Deus e por conta que o Espírito de Deus habita em você. Mas eu e você não devemos negar que nós fomos criados para exercer domínio e que nós fomos criados com o potencial de multiplicação daquilo que Deus colocou em nossa mão. Então isso, irmãos, esses dois aspectos, né, que você foi criado para governo e que você foi criado com potencial de multiplicação, está ligado com o quê? Com a nossa atuação de mordomo real. Então, o mordomo real não está ligado somente com a questão de guardar, ok? No sentido de esconder. Não, o mordomo real está ligado com a questão de multiplicação, está ligado com a questão de administração. E por isso que nós precisamos de agora, né, considerar outro aspecto que essa palavra nos traz, que é o quê? Que o Senhor da terra, ele veio fazer um ajuste de conta com os seus servos. Então isso eu e você precisamos de visualizar, mas não com medo, não com pavor, não. Não, irmãos, não. O Senhor Jesus, sim, nós vamos prestar conta. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. Então nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta daquilo que Deus confiou à nossa mão. Eu sei que talvez muita gente fica com medo, sim, ele fica com medo, mas por conta do quê? Por conta de que ele não está sendo eficiente com aquilo que Deus colocou na mão dele. E aí a gente fica retardando, a gente fica protelando, a gente fica procrastinando, ok? Com base nesse tipo de pensamento, de diminuição, de menosprezo, de olhar para si, de achar que não dá, que não vai conseguir, que não vai dar certo, ou não tenho o que eu quero, ou o dia que acontecer isso, o dia que acontecer aquele outro. Não, gente. O que Deus colocou na sua mão é para quê? É para que seja administrado e multiplicado. Então não despreze as pequenas coisas que Deus coloca na sua mão, porque você vai ver na história bíblica, na palavra de Deus, ok? A quantidade ela é resultado da fidelidade com algo que é pouco. Assim nós vemos, Jesus alimenta mais de 10.000 pessoas a partir de 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele faz uma revolução da graça no mundo a partir de 12 pessoas. A partir de 12. Ok? Pedro, né, inicia ali a pregação sozinho com os 12, ele mais os 12, ou melhor, os 120 que receberam o Espírito, mas a partir de uma pregação vai a 3.000. Então olha só, a multiplicação está ligada com o quê? A multiplicação está ligada com você agora valorizar e ser fiel com aquilo que Deus colocou na sua mão.
Só que quando nós olhamos, e aqui é esse aspecto final que eu quero compartilhar com você, desse irmão de um talento, nós vemos que a mentalidade dele era equivocada. A mentalidade dele, eu tenho para mim que ela era uma mentalidade que estava talvez num processo de transformação, mas ela não era uma mentalidade plena do reino. E eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco, dar a mentalidade de governo, mentalidade de mordomo real, a mentalidade de reino. Porque quando nós olhamos ali, nós vamos ver o quê? Que os dois servos foram recompensados, porque eles multiplicaram aquilo que eles receberam. Mas o que tinha um, ele foi reprovado. Por quê? Porque ele escondeu. E aí, olhando aqui a parábola, a gente vê que ele tinha a revelação de Jesus, mas ele não tinha a revelação do reino. Porque quando ele diz, quando o Senhor vem prestar conta com ele, ele diz para o Senhor, sabendo que o Senhor é o homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, eu tive atitude. Ponto. Mas o que eu quero, o primeiro ponto aqui, é você observar que ele é ciente da severidade do Senhor. E talvez por muito tempo eu pensei que a revelação que ele tinha de Jesus era equivocada. Mas na verdade ele está certo, Jesus é severo. Essa palavra severo está ligado com firmeza. Está ligado com essa dureza no sentido de cobrança, no sentido de prestação de conta. E aí, o que você fez com aquilo que eu coloquei na sua mão? Ok? É Deus, é Jesus me perguntar para mim, para você, o que você fez com a família que eu coloquei em suas mãos? O que você fez com o dinheiro que eu coloquei em suas mãos? O que você fez com os dons, habilidades que eu coloquei em suas mãos? Isso é firmeza, isso é essa severidade, é isso que está dizendo. E ele tinha a revelação de Jesus. A ponto que Jesus não corrige ele, dizendo, não, eu não sou assim. Não, Jesus diz, sabendo ainda que eu era assim. Sabendo que eu era desse jeito, porque você então não pegou esse talento e deu para outra pessoa multiplicar. Então ele tinha a revelação de Jesus, mas ele não tinha a revelação do reino. Por quê? O texto diz que por conta disso, o que ele fez? Ele disse que teve medo e ele escondeu o talento. Ele escondeu o talento que ele recebeu. Então, ele teve medo e escondeu. E a minha pergunta é, isso não lembra alguém que teve essa situação? Não lembra alguém que teve essa mesma atitude? Gênesis capítulo 3, versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Aqui depois de comer do fruto. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então esse servo teve o mesmo comportamento de Adão. Adão depois da queda, Adão depois de perder o domínio, Adão depois de perder o governo. Logo, esse servo aqui, ele tinha a revelação de Jesus até, severo, colhe onde não semeou. Mas ele não tinha a revelação do reino. E é isso que nós estamos recebendo hoje. Então, por isso que ele teve medo e escondeu. Então, a revelação do reino, ela nos tira da posição de vítima, que é a posição que tem medo. Esse medo não está ligado ao medo, enfim, de você andar a 250 por hora de carro, não. Não, está ligado com o medo de covardia, o medo das circunstâncias, o medo dos desafios, o medo de enfrentar as coisas, o medo de multiplicar aquilo que Deus colocou na sua mão, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de falarem de você, o medo de falar da sua reputação, é esse medo, é essa covardia. Essa covardia não agrada a Deus. Lá em Apocalipse diz que ficarão de fora esses covardes, esses medrosos vão ficar de fora. Entende? Eu sei que, de novo, mais uma vez, muitas pessoas consideram isso que é humildade. Não, essa timidez, não timidez como temperamento, mas essa timidez, essa coisa assim retraída, não, eu não consigo, eu não vou, eu acho que não vai dar, esse medo, esse pavor diante das oportunidades e desafios que Deus coloca você. Essa não é a mentalidade do reino, essa é a mentalidade do reino da morte, do império das trevas. É dessa maneira que Satanás governa as pessoas, com base nessa ignorância da sua identidade real, da sua mordomia real. Então ele vai mentindo, e convencendo as pessoas, ela fica com base nesse medo. Então se você perde o que Deus deu para você, e aí o medo é de correr risco, eu quero dizer para você, é impossível multiplicar sem correr risco. É impossível. Então ele teve medo e escondeu. Então essa outra perspectiva de se esconder, de fugir, de escapar.
de não querer, sabe aquela coisa, não, eu tenho medo, eu vou me esconder, não, só pouquinho, não é desse jeito. Então ficar se escondendo, ficar agora, né, não querendo assumir responsabilidade, escondido atrás das circunstâncias, escondido atrás das suas fraquezas. Presta atenção, irmãos, e aí eu caminho para o final. Fraqueza não é justificativa para você se esconder e fugir. A Bíblia, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos diz lá em 2 Coríntios que o quê? Que a fraqueza é uma oportunidade para a graça de Deus manifestar. A fraqueza é a limitação, e não é por conta das suas limitações que você deve fugir das responsabilidades que Deus coloca sobre você. Não, as fraquezas, elas conduzem-nos ao quê? A depender de Deus. Porque se você fosse perfeito, se você fosse, né, agora naturalmente, humanamente falando, no sentido 100%, né, ou seja, tivesse limitação, não tivesse fraqueza, aí não dependeria do Espírito de Deus, aí sim, seria na sua força. E aí sim, isso aqui é independência de Deus. Mas a sua fraqueza é onde a graça de Deus manifesta. Mas você, a sua fraqueza, ela é glória, entende? A sua fraqueza não é motivo de fugir, ela é glória, por quê? Porque a graça de Deus manifesta na fraqueza, é isso que Paulo diz, eu me gloriarei. No quê? Nas minhas fraquezas. Então muita gente, ela foge das responsabilidades, ela tem medo por conta das suas fraquezas e limitações. Mas se Deus, olha só, irmãos, Deus não é incoerente, Ele não vai colocar você diante de uma responsabilidade, não vai dar aqui um talento para você, e aí você pode colocar qualquer coisa no lugar desse talento, para que você fracasse, para que você seja frustrado, não, porque é uma confiança. Então, se Deus coloca você numa posição para fazer algo, numa função, é porque Ele mesmo vai prover para que você cumpra com aquilo que Ele determinou para a sua vida. Então, esse é o mordomo, ok? A glória não é nossa, é de Deus, mas está ligado com a nossa cooperação, com a nossa atuação. Essa é a mentalidade do reino, irmãos. É aquele que está disposto a correr risco por conta do reino. É aquele que está disposto a crer naquilo que recebeu de Deus e sabendo que isso é graça, sabendo que isso é favor, sabendo que isso é oportunidade, irmãos. Nós não somos vítimas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.